Atos capítulo 7, versículo 54. Nós vamos falar aqui da morte de Estevão, tá? Da morte dele. Olha aqui, por favor, só para explicar, para você entender. Depois seria bom você ler o capítulo 6, se for do seu interesse. Preste atenção. Os apóstolos, depois que o Espírito Santo veio, os apóstolos saíram fazendo o que Jesus pediu. O que Jesus pediu? Levar a palavra de Deus ao quê? A toda criatura. Quando o Espírito Santo viesse, Jesus deu a ordem para eles levarem a palavra de Deus a toda criatura. Preste atenção, porque é o natural de uma pessoa que é de Deus, levar Deus para aqueles que o quê? Que não tem. Entenda uma coisa, gente. Eu não estou falando aqui de religião, estou falando de ser de Deus. Preste atenção. Eu dou o que eu tenho. Eu dou o que eu tenho. Você dá o que você tem. Você coloca para fora aquilo que dentro de você está o quê? Cheio. Você está entendendo? Então, quando eles receberam o Espírito Santo, a ordem foi o quê? Ide e pregai o quê? O evangelho a toda criatura. Então, os discípulos se espalharam para levar o quê? A palavra de Deus. E qual era a palavra de Deus? Levar o Senhor Jesus. Falar da crucificação, falar da ressurreição, falar do reino dos céus e falar principalmente da pessoa do Espírito Santo. Se você pegar o livro de Atos, pessoal, o livro de Atos, quando você olha a história aqui do Espírito Santo, da época do Espírito Santo, porque o livro de Atos começa ali a ação do Espírito Santo. Então começa aqui a ação do Espírito Santo e vai terminar quando Jesus... Fala, gente. Voltar. O que ele fez? Ele chegou para os religiosos, os judeus, que viviam debaixo da doutrina, da lei de Moisés. Esse homem chegou e ele começou a pregar para as pessoas na época. Só você vê no capítulo 6. Falou de Abraão, falou de Noé, falou de Moisés, falou de Davi, falou de Salomão, foi falando tudo, até chegar na crucificação de Jesus para falar do Espírito Santo. E no momento que ele chegou e falou assim: olha, vocês estão vivendo debaixo da lei, vocês estão aí praticando a lei, que não é errado, mas vocês estão aí achando que Deus habita em templo. Deus não habita mais em templo, porque enquanto o Filho de Deus não tinha vindo, então havia lei, havia ali a doutrina, havia tudo que vocês conhecem da época de Moisés. Agora que o Filho de Deus veio, morreu, ressuscitou e colocou na terra o Espírito Santo, então Deus não habita mais em tendas, em paredes. Deus habita aonde? Dentro do ser humano. Vocês estão entendendo? Ele foi falar do Espírito Santo. Você sabe o que aconteceu? Olha o que aconteceu aqui, ó. Versículo 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se, aonde, gente? E rangiam os dentes contra ele. Presta atenção, no momento que ele estava falando, vamos dizer assim, ele estava separando a religião do verdadeiro Deus, do reino dos céus, do Espírito Santo, aqueles que estavam ouvindo não aceitaram. A Bíblia fala aqui que eles começaram a enfurecer no coração, quer dizer, começaram a ficar com o quê, gente? Com o quê? Com ódio, com raiva. Os dentes, eles batiam um nos dentes do outro. Já viu aquela pessoa que quando ela está com raiva, ela mastiga os dentes, ela morde mostrando a raiva? Era assim que eles estavam. Por quê? Porque eles não estavam aceitando aquilo que Estevão estava o quê? Passando para eles. É isso que você tem que ver. Porque o religioso, ele não aceita as coisas do Espírito. O religioso, quando ele é confrontado no tocante ao Espírito, as coisas de Deus, as coisas espirituais, ele não aceita. Ele não aceita. Ele pode não ranger os dentes. Ele pode não mostrar que ele está com raiva. Mas dentro dele, ele consegue manifestar que ele não está aceitando. Por quê? Porque a religiosidade, ela é contra as coisas espirituais. Por isso que um religioso, ele não aceita
quando você fala assim, ó, você tem que virar as costas para o mundo, você tem que deixar de fazer isso, você tem que abrir mão disso, você tem que começar a agir dessa forma, você tem que ganhar almas. Religioso não aceita. Tudo que se diz respeito à vida espiritual, ao Espírito Santo, ao desenvolver uma vida espiritual, o religioso não aceita. Por quê? Por conta do orgulho, porque todo religioso, ele é o quê? Ele não aceita. E esses homens aqui, essas pessoas aqui, não aceitaram o que ele estava falando do Espírito Santo. Não aceitaram. Mas ele, vamos lá, isso daqui é muito forte. Mas ele quem, gente? Estevão. Estando cheio de quem? Do Espírito Santo, fixando os olhos aonde? No céu, viu a glória de quem? De Deus. E Jesus, que estava à direita de quem? Então preste atenção, por ele estar cheio do Espírito Santo, a Bíblia fala que ele fixando os olhos no céu, ele viu a glória de Deus. Está vendo como é importante você ter o Espírito Santo? Porque quando você tem o Espírito Santo, você se torna espiritual. E o Espírito Santo é o único que faz você fixar os teus olhos naquilo que não é passageiro, naquilo que é eterno, que é o céu. Por isso que quando as pessoas elas não têm o Espírito Santo, os olhos dela não estão fixados no céu. O que é estar fixado no céu? É você estar com os teus olhos no lugar aonde a sua alma tem que estar. Quando uma pessoa ela não tem o Espírito Santo, ela não se preocupa com o céu. Os olhos dela não estão voltados para o céu. Os olhos dela estão voltados para outras coisas, para outros lugares, que não é o quê? Aí, preste atenção. Aqui revela, aqui mostra, aqui está o resultado para onde é que você está olhando. Porque se eu estou cheio do Espírito Santo, 24 horas por dia, presta atenção, os meus olhos estão voltados para onde? Para o céu. Então, porque os meus olhos estão voltados para o céu, então os meus olhos faz eu me preocupar, o Espírito Santo faz eu me preocupar com a minha alma. Então, porque eu me preocupo com a minha alma, o Espírito Santo me ensina a eu o quê? Me tornar uma pessoa, vamos dizer assim, espiritual. 24 horas por dia, eu vivo com a minha mente, com os meus olhos voltados para o céu. Então eu passo a ter comunhão, vida com Deus. Independente de onde eu esteja. Eu posso estar com pessoas, eu posso estar em locais, eu posso seja o que for. Se os meus olhos estão voltados para o céu, então por causa daquele que está dentro de mim, me leva eu me preocupar com a minha alma. E eu pergunto para você, aonde estão os teus olhos? Os teus olhos, ou melhor, o que está dentro de você, faz você fixar os teus olhos no céu? Porque a situação de Estevão aqui, você vai ver, não era boa. Aqui as pessoas já estavam com ódio dele. Mas independente do que estava acontecendo do lado de fora, ele estava olhando para onde? Para o céu. Não interessava o que estava do lado de fora. O que estava ali mostrando que realmente ele estava preocupado com o céu, era o que estava dentro dele. Ele estava cheio do Espírito Santo. E eu pergunto para você pensar, aonde é que estão os teus olhos? A Bíblia fala, depois você lê na sua casa, em Atos mesmo, capítulo 20, você vai ver a história de um jovem chamado Eutico. Esse jovem, ele estava numa sala, e ali quem estava pregando era Paulo. Paulo estava pregando. E a Bíblia fala que Paulo estava ali com eles para fazer o partir do pão. E era também a Santa Ceia. Sabe o que aconteceu? Paulo, cheio do Espírito Santo, ele começou a falar, você pode ler lá, começou a falar do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo começou a usar ele. E sabe o que aconteceu? Ele começou meio-dia, e a Bíblia deixa bem claro, ele foi na pregação até meia-noite. Tem gente que às vezes vem domingo, o pastor demora 2 horas para terminar a reunião, já fica angustiado. Agora imagine, Paulo começou meio-dia e terminou meia-noite. Imagine. Sabe o que aconteceu? Esse jovem Eutico,
ele se cansou. E no momento que ele se cansou, havia uma janela. E a Bíblia fala que ele foi até a janela. E no momento que ele estava na janela, não sei quem sabe, conhece. O que aconteceu? Ele caiu. E no momento que ele caiu, sabe o que aconteceu? Ele morreu. Você sabe o que é a janela, não sabe? A janela, na tua casa, quem está do lado de fora consegue ver o que está do lado. E quem está do lado de dentro consegue ver o quê? O do lado de fora. Em outras palavras, ele estava na janela, ao mesmo tempo que ele estava ouvindo o que Paulo estava pregando, mas para ele já não interessava mais, ele já estava cansado. O que aconteceu? Ele caiu. E hoje em dia é assim que acontece. Quando a pessoa ela não tem os olhos voltados para Deus, ou ela está cansada. Se a pessoa não renovar a sua fé, ela não tiver o Espírito Santo, ela cai nessa rotina e ela o quê? Ela cansa. Por isso que tem gente que sai da igreja, por isso que tem gente fria, por isso que tem gente caída, por isso que tem gente afastada. Por quê? Porque ela se cansou. Porque ao mesmo tempo que ela estava olhando para Jesus, ao mesmo tempo ela estava na janela olhando para onde? Para o mundo. E eu pergunto para você, o que está dentro de você faz você colocar os teus olhos aonde? Lá fora ou no céu? Porque quando eu estou cheio do Espírito Santo, como aqui ele estava cheio, ele olhou para o céu e viu a glória de Deus. A glória de Deus é a salvação. Ele só conseguiu ver a glória de Deus porque ele estava cheio do Espírito Santo. Porque quando a pessoa ela não tem o Espírito Santo, ela não tem interesse. Então qualquer coisa vai chamar a atenção dela. Posso te dar um exemplo? Um exemplo simples, por favor. Não se sinta mal com isso que eu vou te dar um exemplo, você vai concordar comigo. Quando a pessoa ela está interessada, vou dizer assim, quer ver? Na escola, não vou nem falar na igreja. Quando a pessoa está interessada, o aluno está interessado, aonde que ele senta? Vamos ouvir? Nas primeiras cadeiras. Por quê? Porque ele está interessado. Quando uma pessoa ela está interessada na igreja, presta atenção. Ela está aqui, ó, perto do altar. Ela está aqui nas primeiras cadeiras, ela está aqui. Por quê? Porque ela não quer que nada tire o quê? A atenção dela. Porque você pode estar aí atrás. Se essa senhora aqui levantar, você pode ter certeza, eu vou ter que parar a pregação, porque ela vai fazer o quê? Vai tirar a tua atenção, porque você está aí atrás. Então qualquer coisa que acontece aqui, vai tirar a tua atenção. Sim ou não? Agora, se ele está aqui e acontece uma coisa aqui atrás, ele está pegando o espírito aqui, quem vai tirar a atenção dele? Fala, gente. Ninguém. Por isso que quando uma pessoa está interessada nas coisas de Deus, que é o Espírito Santo faz isso, nada e nem ninguém vai tirar a atenção dela. Porque se ela está interessada no céu, não tem nada e nem ninguém que possa tirar o foco dela. Quando uma pessoa ela não tem interesse, então qualquer coisa é capaz de tirar os olhos dela da onde? Fala, gente. Do céu. E quem é que faz, como nós falamos semana passada, esse interesse? É o Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo é a última oportunidade de salvação, gente. É o Espírito Santo que faz eu me aproximar de Deus. É o Espírito Santo que faz eu ter vida com Deus, comunhão com Deus, viver para Deus, ser para Deus. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz eu ter interesse pelo céu, pela minha salvação, pela minha eternidade. É o Espírito Santo que faz eu não perder o foco do meu objetivo, que é o quê? O céu. O céu. Está entendendo até aqui, gente? Versículo 56. E disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram, o que, gente? Com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes, o quê? Olha como que eles ficaram. Só porque, preste atenção, só porque ele estava tendo a visão do céu e ele estava falando para eles. E eles, por não terem o Espírito Santo, não conseguiam ver o que ele estava vendo. Então, presta atenção, Estevão estava derramando para eles aquilo que estava dentro dele e aquilo que ele estava vendo. Você está vendo aí um dos sinais de uma pessoa que tem o Espírito Santo? Quem tem o Espírito Santo derrama para as outras pessoas o que ela tem e passa para elas aquilo que só ela crê e está vendo com os olhos espirituais, que é o quê? O céu. Fala para uma pessoa que não conhece o céu.
chega para uma pessoa e fala para ela: olha, o céu, existe o céu e o inferno, existe. A pessoa vai falar assim: mas peraí, como que você sabe? Como que você sabe? Só o Espírito Santo vai conseguir passar para essa pessoa, através de você, como que é o céu. Porque a gente não vê o céu. Você vê o céu? Vê o céu? Mas eu sei que o céu, lá no céu, eu não vou ter gente me perseguindo. No céu não vou ter gente falando mal de mim. No céu não vai ter injustiça. No céu não vai ter doença. No céu só vai ser você e quem? A Bíblia fala que o céu é a própria paz. A própria paz. A paz que a gente busca, a gente só encontra onde, gente? Lá no céu. Mas quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem esse céu dentro de nós. Aí você passa, você derrama para as pessoas. Você derrama, você dá. E ele começou a derramar para eles, passar para eles o que ele estava vendo. E eles gritavam. Eles gritavam com grande voz e taparam o quê? Imagine, pessoal. Imagine Estevão falando: olha o céu, olha o Filho de Deus, esse daí que eu acabei, estou vendo ele aqui agora. Os céus estão se abrindo. Imagine eles tapando os ouvidos e gritando. Podemos dizer que eles estavam manifestados. Purinho. Não é assim que o diabo manifesta? Gritando. Era assim. Eles não estavam aceitando o que era espiritual. Porque eles estavam dominados pela religiosidade. Porque quem está dominado pela religiosidade, desculpa, você está cheio do Deus da religião, que é o diabo, que contrapõe o Espírito Santo. 58. E expulsando-o da cidade, olha o que aconteceu com ele. E expulsando da cidade, o que, gente? O apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado quem? Olha quem estava apedrejando ele. Um dos que estavam ali vendo ele sendo apedrejado era Saulo. Você vê aqui, pessoal, que qual o mal que esse homem estava fazendo? Qual o mal? Nenhum. Ele só estava, sabe, fazendo o quê? Fazendo eles o quê? Enxergarem. Mas eles apedrejaram. Não fique achando que o fato de você ter abraçado a fé, você vai ser aplaudido. Porque lá fora, no mundo que nós vivemos, e nós vivemos num mundo de injustiça, onde o certo é errado, o errado é o quê? O bom é o ruim e o ruim é o bonzinho. Aqui ele estava levando uma verdade para eles, só que eles não aceitaram. Às vezes, eu até falei de manhã, às vezes é o que acontece com a gente aqui. A gente quer ajudar as pessoas, a gente quer orientar, a gente quer, sabe, fazer o bem pelas pessoas, fazer às vezes a pessoa se enxergar. E não é porque a gente tenta fazer as pessoas se enxergarem, se nós também não olhamos para nós. Nós também temos que olhar para nós, porque o Espírito Santo faz isso. Mas tem muitas pessoas que apedrejam a gente, fala mal da gente, trama contra a gente. Tem pessoas que ela trabalha nas entrelinhas contra o homem de Deus. Mas a gente sabe que quando a gente está falando do reino dos céus, do Espírito Santo, da verdade, da justiça, do que é de fato e de verdade o temor de Deus, levando as pessoas à visão espiritual, a gente tem que estar com isso daqui, ó, já calejado, meu amigo, porque a gente sabe que vai vir pedrada. Aqui está um dos sinais para ver se realmente você é de Deus. Se você diz assim: pastor, eu abracei a minha fé, mas eu não sou perseguido, então avalie a sua fé. Porque o verdadeiro cristão, ele não é perseguido pelo que ele fala. O verdadeiro cristão, ele é perseguido pelo que ele é. E ele é pela vida que ele tem com Deus. Tem gente que ele é perseguido porque ele fala: não, todo mundo me persegue porque eu vou na igreja. Você quer provar que você é uma pessoa de Deus. Você quer provar que a igreja universal vai mudar a vida de uma pessoa. Isso é religiosidade. Porque quem é de Deus não fala da igreja. Quem é de Deus não fala alguma coisa, não quer provar alguma coisa. Ela se preocupa em ser. Em ser. E esse ser de Deus vai te fazer você passar por muitas situações. Porque guarde o que eu vou te falar. Não há salvação sem perseguição. Não tem como você ser de Deus sem receber pedrada. Não pelo que você fala, mas pelo que você é. E você é pela fé que você abraça. As tuas atitudes, os teus comportamentos. Você está aqui. Você chega aqui e você é uma pessoa que é rodeado de amigos. Aí você chega assim para eles, assim, fala assim: ó, a partir de hoje eu não vou mais viver de acordo com o que vocês estão vivendo. Por que virou crente? Não, eu abracei uma fé, e a fé que eu abracei,
não me dá mais condição, me cobra de eu não mais fazer isso daqui, não ir mais nesse lugar. Desculpa, nós vamos continuar a nossa amizade, mas eu não vou mais viver de acordo com o que eu estava vivendo como vocês estão vivendo. Se prepara, só o fato de você começar a querer ser de Deus, você vai receber o quê? Pedrada. Para a gente orar e buscar. Versículo 59, e apedrejar Estevão, que em invocação dizia, começaram a apedrejar ele, e ele começou a invocar, dizendo, Senhor Jesus, recebe o quê? Aqui ele já sabia que ia o quê, gente? Ele já sabia que ia morrer. Ele já sabia. Preste atenção. Quando está aproximando da salvação, o Espírito Santo prepara essa pessoa. Por quê? Ela vai saber que ela vai morrer? Não. O Espírito Santo vai cobrar dela uma santidade, uma vida de santificação, para que de fato e de verdade não tenha nada que possa impedir da alma dela ser o quê? Salva. E às vezes, sabe o que é? Uma reunião como essa. Às vezes, é a última oportunidade e o Espírito Santo usa a gente, ou usa uma palavra, para a pessoa poder se autoanalisar, como aconteceu com ele aqui. Olha o que aconteceu aqui, ó. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, o que aconteceu? A Bíblia fala que ele adormeceu. A Bíblia, quando fala adormeceu, é que ele morreu. Ele chegou, depois que ele entregou o Espírito, ele falou, Senhor, por favor, perdoa todas essas pessoas que estão me apedrejando. O que ele fez? O Espírito Santo ensinou ele a não guardar o quê? Nada dentro dele. Porque ele poderia muito bem guardar qualquer sentimento por aquele que estava apedrejando ele. Uma coisa, presta atenção, é alguém jogar uma pedra para você, você de costas, pegar aqui, você olhar assim e você não saber. Outra coisa é a pessoa apedrejar na tua cara e você sabendo que é ela que está te apedrejando. Mentira, é verdade. Só que ele vendo, sendo apedrejado, ele passando por aquilo, ele sabia que estava chegando. Então o Espírito Santo falou para ele, olha, perdoa. Ele fez a mesma coisa que Jesus fez. Ele se limpou de tudo aquilo que poderia fazer ele chegar naquilo que ele tinha o quê? Avistado, que era o céu. E às vezes é assim. O Espírito Santo está aqui e ele está falando para você, perdoa, larga o mundo. Ele está pedindo para você ver para onde você está olhando. E às vezes ele está fazendo isso de uma forma tão forte, porque você não sabe quantos dias mais de vida você tem. Você não sabe quanto mais oportunidades você vai ter. Porque a última oportunidade de salvação do ser humano é quem, gente? O Espírito Santo. E ele está aqui falando contigo. Ele está aqui. Para que você tire os teus olhos do que tem que tirar e coloque os teus olhos aonde? No céu. E quando você tem os olhos no céu, isso revela quem é que está dentro de você.